Oi galera, muito prazer, eu sou a Tami, sou a nova quase advogada do YouTube. E gente, eu resolvi trazer esse tema pra vocês, que é um tema muito importante, muito legal de trabalhar, que faz parte do mundo do direito e eu acho que todo mundo deveria ter um pouco de noção sobre o que é essa lei. E eu vou falar pra vocês de um jeito muito simples, eu quero que todo mundo entenda, que a gente possa aqui bater um papo, que eu possa trazer o máximo de informações possíveis para vocês e que vocês consigam absorver essas informações e aplicar no dia a dia de vocês. Então vamos lá, Lei Maria da Penha. Para você que não conhece a história da Maria da Penha, eu vou te fazer agora um resumo bem sucinto. Maria da Penha é uma mulher cearense, ela tem 3 filhas. E no ano de 1983, ela conheceu a violência assim na sua pior face. Ela levou um tiro de espingarda do marido dela em casa, ele tentou matá-la, e esse tiro acabou deixando ela paraplégica. Quando ela voltou para casa, ele tentou matar ela novamente, dessa vez eletrocutada. Como naquela época, infelizmente, a polícia ainda não tinha um treinamento legal para lidar com esse tipo de caso, violência contra a mulher não era um assunto tão falado como é hoje, apesar de hoje ainda ser falado muito pouco, mas devido à proporção, mas naquela época era muito pior. Ela teve muita dificuldade, desde a hora de ter coragem para ir na delegacia, até resolver o seu caso. Ela lutou muito, muito, muito. Maria da Penha é um exemplo de mulher guerreira. Só que ela foi tão rocheda que mesmo não tendo conseguido resolver na justiça brasileira, ela foi atrás de seus direitos, assim, nas últimas instâncias, Devido ao caso dela, o nosso país ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a reformular suas leis para proteger essas mulheres, E fomos condenados por omissão e negligência pelo caso dela, por não termos conseguido resolver aqui, E foi justamente o caso dela que deu origem à Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que leva o nome dela, faz jus a toda essa luta, a toda essa situação. Tá, sem jurídico agora, o que fala a Lei Maria da Penha? O que é violência doméstica? Gente, quando a gente tá falando de violência doméstica, a gente não tá falando simplesmente do cara que bate na esposa. O agressor da violência doméstica, ele é qualquer pessoa do vínculo íntimo ou familiar daquela mulher, Então, assim, pode ser qualquer pessoa, pode ser um tio, um marido, um pai, enfim, qualquer pessoa pode ser agressor, desde que faça parte do íntimo daquela mulher, do vínculo dela, tanto familiar quanto da convivência mesmo. Uma outra questão que eu considero, assim, muito importante é a gente entender o que é de fato a violência e quais são suas formas, de que forma elas se manifestam. A Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência. A primeira é a física, que é quando o agressor ele atinge a integridade corporal daquela mulher, foi o que aconteceu com a nossa querida Maria da Penha, infelizmente. A violência psicológica, que assim, eu acredito que muito mais do que bater, falar machuca. E eu acho que até é mais comum, porque a gente às vezes vive e não percebe. A violência psicológica, ela é caracterizada quando o cara quer ter controle da situação. Então ele humilha a mulher de alguma forma, ele baixa a autoestima dela, ele faz ela pensar que o mundo dela sem ele não existe. E eu acho que isso é tão comum que a gente às vezes nem percebe quando acontece, Infelizmente ainda tem muito disso, do cara que acha que é dono da esposa, que acha que sem ele ela não vai viver, que acha que ela tem uma dívida com ele. Isso é terrível. Nós temos a violência patrimonial, ou seja, quando o agressor ele atinge um bem que tem um valor econômico para aquela mulher. Meninas, se o teu namorado, se o teu marido, se o teu irmão destrói qualquer coisa sua que tem um valor econômico que você precise para trabalhar, a lei te assegura que você tem direito ao ressarcimento daquela coisa. A sexual, que pode ir desde o cara simplesmente forçar você a ter relações, até ele te proibir de se proteger de métodos contraceptivos, por exemplo. É a violência moral, que aí, no direito, a gente fala que a violência moral ela engloba 3 crimes,
calúnia, a injúria e a difamação. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo diferenciando cada uma delas. Mas pra vocês entenderem, basicamente é quando o cara acusa a mulher de alguma coisa, quando ele xinga ela de alguma coisa. É muito parecido com a violência psicológica, mas quando a gente tem mais ou menos uma dimensão do que é calúnia e injúria, do que é você simplesmente diminuir uma pessoa, acaba ficando um pouco mais claro. E aí entra aquela pergunta mágica, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, vamos desmistificar essa coisa de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente mete sim, tá? Elas precisam da gente. Nessa época de quarentena, então, que tem muitas mulheres confinadas com seus agressores, nós, enquanto vizinhos, enquanto ouvintes, enquanto familiares, nós temos o dever de proteger essas pessoas. Tamires, por que muito da violência contra a mulher ela não é denunciada, gente? É muito ruim você não ter coragem de denunciar, porque infelizmente nós ainda não temos todas as delegacias devidamente preparadas para receber essas mulheres. A gente sabe que acontece que algumas delas vão procurar ajuda e acabam mais humilhadas ainda. Então, assim, realmente é muito difícil. E é aí que entra o nosso papel enquanto sociedade. Enquanto vizinho, parente, amigo, passando na rua, a gente tem o dever, como cidadão, de proteger essas mulheres, de tentar fazer o nosso máximo por elas. E aqui fica o meu apelo. Se você sabe de alguma situação, de alguém que está confinado nessa quarentena, com um homem que agride ela de qualquer forma, procure ajuda, ligue, pergunte como tá, pergunte como estão as coisas. Eu não vou dizer pra você ir visitar, porque, gente, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Mas essa mulher precisa saber que ela não tá sozinha. E nós temos o dever de provar, fazer elas sentirem que elas não estão sozinhas. Beleza, Tamires, eu já sei mais ou menos o que é a Lei Maria da Penha, eu já sei do que ela trata, mas a quem ela é destinada? Gente, qualquer pessoa que se identifique com o sexo feminino está cobertado por essa lei, seja hétero, homossexual ou mulher trans. Todas elas estão cobertadas pela Lei Maria da Penha. Último, mas não menos importante, os métodos de como a gente pode ajudar. Galera, eu vou deixar aqui na descrição Disque Denúncia e vou deixar também, se eu te atingir de alguma forma enquanto mulher e você se identificou com qualquer das situações que está acontecendo, existe uma coisa chamada Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil. Você pode tentar entrar em contato com eles tanto pelo e-mail quanto pelo telefone. Eu imagino como é difícil a gente ter, né, não ter com quem conversar nesse momento tão difícil. E você que é vítima, então, nossa, eu nem imagino como é que tá a tua cabeça. Então eu vou deixar aqui no link da descrição também o e-mail do CVV. Né? Ele é destinado para galera mais ansiedade, depressão, mas eu tenho certeza que qualquer dos voluntários vai te atender da melhor forma possível. Por experiência própria, eu já utilizei a ferramenta e assim, foi muito bem tratada. E é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, de ter trazido mais informação. Tentei ser o mais simples possível, é muito difícil tu não falar no juridiquês, mas espero que vocês tenham reconhecido o esforço. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!